Um dos assuntos discutidos na reunião da última semana do Conselho Municipal de Educação foi com relação à situação da baixa frequência das crianças e estudantes da rede municipal de ensino. Essa situação é recente? Então, bom dia a todos, né? Novamente, é um prazer estar aqui falando um pouquinho da educação da Telemaco Borba. Essa situação, ela é atípica e eu acredito que é um pós-pandemia. Ô, Rosemary, pode-se dizer que tem impacto por conta da pandemia? Então, a gente acredita, sabe, que realmente tem a ver com a pandemia, até porque a gente saiu de uma pandemia, na verdade, que tem os seus prós e contras, né? A gente saiu daquela situação de isolamento total, de fechamento de tudo, mas as doenças respiratórias, a Covid, ela ainda continua circulando. Então, infelizmente, as famílias, né, muitos ainda passam por situações de isolamento, às vezes uma ou outra, e isso automaticamente reflete no dia a dia na escola, né? Onde a família às vezes é comprometida por estar em isolamento, outras situações porque aquela pessoa que leva a criança para a escola está acometida, né? E e várias situações que às vezes a gente nem apura, a gente não entra em detalhes, não faz uma pesquisa realmente para ver todo o fator que acontece em cada lar, em cada família, né? Mas realmente eu acredito que é reflexo de tudo isso. Lógico, a gente sempre teve algumas situações de frequência que o assistente social acaba sempre teve de encaminhamentos para analisar e avaliar a criança os motivos da falta, né? O que continua. Porém, hoje que a gente percebe, a gente percebia assim, as crianças mais vulneráveis, de uma estrutura socioeconômica, né, menos privilegiada, essas crianças que muitas vezes a gente tinha uma situação mais atípica de questão de baixa frequência. Hoje, porém, a realidade é outra. Hoje a gente vê que famílias bem estruturadas, né, com uma atividade econômica, né, considerável boa, essas crianças também têm sido feito encaminhamento, onde a assistência acaba indo nos lares para realmente entender quais são os motivos da baixa frequência, sabe? Das faltas na escola. Frente a essa baixa frequência, a Secretaria Municipal de Educação programou visitas técnicas com assistentes sociais. Essas visitas são realizadas nas casas dos estudantes ou na escola? E também como é feita essa abordagem, Rosemary? Então, na verdade, essa abordagem é feita através dos encaminhamentos que são feitos, né, das escolas para a Secretaria de Educação. E as assistentes sociais da Secretaria de Educação, elas realizam esse trabalho, né, de busca ativa das crianças infrequentes. Como eu falei, esse trabalho ele intensificou, né, durante a pandemia, principalmente com as crianças da educação infantil. Então, elas fazem essa busca, vão, né, no entanto, elas vão nas casas, né, acompanham isso, fazem questionamento, tentam entender as causas, né, do que e do porquê da baixa frequência, e a gente incentiva realmente que os pais comuniquem, justifiquem, estejam colocando a escola a par dos motivos das justificativas da baixa frequência. E, logicamente, se essa intenção não é resolvida, se essa situação permanece, a secretaria toma outras providências, né? Porque os pais, eles não podem ser negligentes quanto ao atendimento, a criança, é o direito da criança de estar na escola. Então, ninguém pode ferir esse direito. Então, quando há todo esse. Entende-se que a família está sendo negligente, entende-se que a família precisa ser chamada a atenção,
é encaminhado sim para outros fatores, é acionado até o conselho tutelar, né? Tudo isso é feito porque é necessário que a criança não seja ferida do seu direito de estar na escola, de estar presente na escola, né? Rosemary, qual é a idade do aluno que mais enfrenta esse problema? Nós temos, assim, uma idade de amplo espectro. O que eu quero dizer com isso é que começa muito criança e vai até jovem, ou pré-adolescente, ou mesmo adolescente, com esse problema de baixa frequência, ou é mais crianças pequenas? Olha, eu te digo assim, vamos ser franca nas informações. É lógico, a gente teve um aumento, sim. Lógico que isso não é uma porcentagem assim que assustadora, né? A gente tem alguns dados que algumas séries que se apresentam com mais com um número maior, né? Nós temos ali a educação infantil, que são as crianças de 4 e 5 anos, né? Essas crianças, provavelmente, por conta da pandemia, nem passaram por um CMEI, por conta de todo o fechamento das escolas, e vieram direto por 4 e 5. Talvez porque a mãe são crianças faixa etária de 4 e 5 anos, talvez o desconhecimento da mãe de que não é uma idade obrigatória, mas ela precisa ter uma frequência, né, garantida. Mas também a gente tem percebido algumas no segundo ano, certo? Que é aquela fase realmente da alfabetização, ali que a criança está naquele momento realmente sendo já trabalhada para a alfabetização. Terceiro ano e quinto ano. Então, são essas três modalidades que a gente percebe a baixa frequência. Mas, assim, bem longe do que a gente já se via, do que a gente já escutava, que acontece no ensino fundamental 2, que compreende a faixa etária do sexto ano até o nono ano e o ensino médio. Lógico que nessa faixa a baixa frequência é muito maior, a evasão é muito maior, né? Isso aí já não é de agora. Mas na educação, realmente, ele tem os seus números relevantes, mas nada assim que seja assustador, sabe? A gente compreende que é atípico pela situação que a gente ainda vive. Mas a gente não pode baixar a guarda, a cobrança tem que existir, os pais têm que ter essa consciência da importância da criança estar na escola, né? Mas são essas faixas etárias que mais compreendem a baixa frequência estão na educação infantil, que é o período de 4 e 5 anos, talvez por o pai não entender da obrigatoriedade, e também segundo ano, terceiro e quinto, que a gente tem compreendido alguns números assim que despertaram o nosso olhar para essa faixa etária. Rosemary, na sua opinião, qual é a pior fase para que essa criança com baixa frequência escolar, ela vai sentir mais para a sua vida? Qual é a fase em que mais faz diferença na vida dessa criança quando adulto? Olha, a educação tem suas complexidades tamanhas. Toda faixa etária ela é importante, toda modalidade ela é importante. Se a criança não faz uma educação infantil bem preparada, ela deixa de trabalhar toda a parte motora, desenvolvimento físico, lateralidade, esquerdo, direito, em cima, embaixo, que é fundamental para a alfabetização, né? Se ela perdeu ali a fase da alfabetização, que foi o primeiro e segundo ano, ela chega no terceiro ano sem o conhecimento básico das letras do alfabeto, da leitura, da escrita, que também automaticamente compromete. Então, eu digo para você assim, toda faixa etária ela tem o seu nível de complexidade e os seus avanços que precisam ser trabalhados para a criança estar preparada para a série seguinte, né? O que nós assim entendemos que tem sido muito difícil foi a criança que saiu do nosso quinto ano, que ela fez o quinto ano presencial em 2019.
Aí, ela, em 2020, ela estaria no 6º ano no estado. Então, a gente já percebe que tem uma lacuna muito grande, um buraco. A gente fala isso, sabe? Não tem uma ponta, é um buraco. Que a criança sai do 5º ano, onde ela tem uma professora que atende todo aquele cuidado, e vai para o 6º ano, onde ela vai ter uma professora por cada disciplina. Então, essa criança de pandemia, que quando ela estava no 5º ano, presencial em 2019, ela terminou. No 6º ano, em 2020, ela iniciou um 6º ano, na fase estadual. Aí, ela ficou em home office, né? Ela ficou online, né? Ela não teve aula presencial. Ela ficou 6º ano, 2020, 7º ano, 2021, 6º, 7º ano de 2021, e hoje ela está presencial no 8º ano. Olha a complexidade do conteúdo que se aprende no 5º ano, e hoje ela está no 8º ano do Ensino Fundamental 2, a complexidade de uma matemática, de uma língua portuguesa. Então, realmente, é preocupante, precisa-se realmente ter um olhar voltado para a educação em todas as áreas, porque uma etapa prejudica a outra. Mas eu entendo que hoje os alunos mais prejudicados mesmo foram aqueles que saíram do 5º ano presencial em 2016 e hoje estão no 8º ano, né, em 2022, e com toda aquela complexidade de conteúdos, né, da dificuldade realmente que a gente sabe que um 8º ano, que é a nossa antiga 8ª série, né, que antecede o ensino médio. Então, esse é o maior desafio que eu entendo assim ao olhar na complexidade da educação. Rosemary, quando é que deve voltar ao normal, vamos chamar assim de vida acadêmica das crianças, desde o pré até o ensino médio, que é realmente a parte que está sob a guarda da sua secretaria? Quanto tempo vai levar para que a coisa se encaixe novamente e os alunos possam ter a sua vida restaurada, a sua vida acadêmica restaurada? Olha, eu digo assim que toda a vacinação, toda a intensa ação da saúde, né, que tem feito, que tem realmente trabalhado intensamente, incansavelmente para realmente promover essa vida normal, né, para todas as pessoas aí. Eu acredito assim que pós-vacinação, né, quando a gente já chegou aí na segunda dose, terceira dose, as coisas já foram tendo uma normalidade, né? Quando chegou também a vacina aí para nossa faixa etária de 5 anos, para as crianças, também as coisas também já começaram a gente ver uma luz no fim do túnel. Porém, como eu falei, ainda não está resolvido, porque as pessoas ainda estão adoecidas. Nós temos professores que muitas vezes são cometidos pelo vírus ainda. Esse vírus com sintomas realmente prejudica ela estar, né, na sala de aula. O professor é prejudicado, ele não consegue acompanhar isso ali. Às vezes é preciso um professor substituto, que não conhece a turma, que acompanha talvez só pela hora atividade, uma vez por semana. Aí tem a questão, né, o professor está bem, mas também tem aquela situação que eu já pontuei, a família às vezes está ainda cometida, porque o vírus ainda circula, né? Então, eu acredito que isso tudo realmente só terá sua realização e efetivação mesmo de uma educação como a gente espera, quando realmente o vírus deixar de circular, né? Sem ele estar dessa forma, é muito difícil realmente a gente dizer que quando que vai voltar ao normal, né? E sem contar que a gente é cometido com muitas outras situações durante o ano. Nós temos influenza, que isso já é uma constante, nós temos aí os problemas respiratórios, que atingem demais as crianças nesse período, mas isso compreendia entre maio e julho, né? Porém, com a pandemia, a gente vê isso frequentemente, de janeiro a janeiro, né, de um ano letivo.
Então, assim, a gente aproveita o máximo o tempo que a gente tem com as crianças, é isso que a gente tem batalhado bastante para que os professores aproveitem cada minuto, cada segundo com a criança presente na escola, para que realmente a gente tente compensar as dificuldades que nós tivemos nas aulas não presenciais.